livro do Gênesis, capítulo 1. Como nós falamos há pouco, nós teremos 2 estudos agora de manhã e 2 à tarde. E nós vamos começar do princípio. Se nós queremos conhecer o propósito de Deus, se nós queremos saber o propósito de Deus, nós vamos lá no princípio de todas as coisas. Por isso nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Diz assim na minha e também na tua Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? Amados, quando nós queremos entender nesta manhã, o que nós queremos entender nesta manhã? Nós queremos entender nesta manhã a grandeza e o propósito estabelecido por Deus. Estabelecido por um Deus poderoso, estabelecido por um Deus glorioso, que eu entendo ser a força mais poderosa de todo o universo. Que eu entendo ser o ser de maior autoridade, de maior poder sobre todo o universo. Que eu entendo que é um ser que não teve começo, que não tem meio e que não tem fim. Lá no Apocalipse, a Bíblia diz que Deus é o Alfa e o Ômega, ou seja, Ele é o princípio de todas as coisas e Ele é o fim de todas as coisas. O que nós precisamos entender nesta manhã são situações que está dentro da palavra do Senhor, revelações que estão dentro da palavra, e por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde, uma vez que nós consigamos compreender, nós podemos andar pelo caminho que Ele estabeleceu para as nossas vidas. Amém? A primeira coisa que eu preciso entender é que a tradução que está aqui na minha Bíblia é em português. Devido à linguagem, devido à gramática, devido à compreensão do nosso português, quando esta Bíblia ela foi traduzida, houveram algumas palavras do hebraico que foram suprimidas. Houveram algumas palavras do hebraico que não foram literalmente traduzidas, para que a palavra pudesse ter uma compreensão de quem? De um leigo. E quem é o leigo? É aquele que pega a Bíblia para ler sem profundidade, pega a Bíblia para ler sem conhecimento, e ele quer apenas saber a história. Então nós podemos dizer que a palavra aqui, ela foi traduzida para que eu e você pudéssemos ler em casa e entender o contexto. Mas quando eu começo a estudar a palavra, e esse é o nosso propósito aqui de manhã, nesta manhã, quando eu começo a me aprofundar, eu começo a encontrar algumas coisas, algumas revelações profundas que mudam a minha visão, que mudam o meu direcionamento, que mudam a minha orientação. Veja que aqui ele começa dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra. E olha para a tua Bíblia aí. Moisés, ele escreve e diz: no princípio criou Deus os céus e a terra.
Que mais? Que mais? Você pula para o versículo 2 e diz que a terra era sem forma e vazia. Certo? Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui está estudando ainda, ou quem já estudou e sempre foi bom em português? Eu sempre fui péssimo. Mas deixa eu recordar você um pouquinho aqui do tempo da escola. Você está escrevendo um texto, e você está escrevendo uma frase, e você coloca um ponto final nessa frase, e você começa um novo parágrafo. O que significa isso? Que o assunto anterior se encerrou. Então, quando a Bíblia diz, no princípio criou os céus e Deus os céus e a terra, ponto final, Ele está dizendo que aquilo terminou. Ele está dizendo que aquilo estava completo. E veja que este princípio estabelecido aqui é diferente do princípio estabelecido lá em João, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Lá em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 3, o evangelista, o apóstolo diz assim, que Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus desde o princípio, e tudo foi criado por Ele e por meio dele. A palavra princípio, no grego, no hebraico, usada aqui em Gênesis capítulo 1, é diferente da palavra princípio usada lá em João. Por quê? Porque este princípio significa o início da criação. Significa quando Deus iniciou a criação. E lá a palavra princípio usada em João significa o início da existência de Deus. O princípio de Gênesis significa o princípio ou o início do tempo, quando o tempo passou a existir, quando Deus firmou o tempo. E lá em João, a palavra princípio significa antes que houvesse alguma coisa, antes que alguma coisa fosse criada. A segunda coisa que nós olhamos para esse texto é que a palavra criou, usada no hebraico, é bara, que significa chamar a existência sem auxílio, chamar a existência do nada. Então Deus, que é desde o princípio de João, desde o início da eternidade, em um determinado momento da sua existência, Ele olhou para o universo e disse para, ou seja, Ele chamou a existência algo que não existia. Ele trouxe à existência algo que não havia. Do nada, Deus fez acontecer. Do nada, Deus formou a terra. Veja que eu estava esses dias atrás lendo algumas reportagens científicas, e os cientistas, calculando a luz mais antiga do universo, eles dataram a idade do universo pela luz mais antiga conhecida como de 13,800 bilhões de anos. Então, segundo os cientistas, o nosso universo, não a nossa galáxia, o universo, toda a criação tem 13 bilhões, 800 milhões de anos. E datam a idade do planeta Terra como de 4,54 bilhões de anos. 4 bilhões e 54 milhões de anos. Ou seja, entre a criação do universo e a criação da Terra
segundo os cientistas, há uma diferença de 8 bilhões de anos aproximadamente. É por isso que quando eu venho aqui para a palavra, e o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final, a Bíblia está querendo me dizer alguma coisa. A Bíblia está querendo me dizer que havia alguma coisa ali, que havia alguma coisa naquele lugar. Eu quero que você abra lá em Isaías capítulo 45. Porque a Bíblia, por que os céticos, por que os ateus, por que aqueles que não creem na palavra do Senhor tentam de todas as formas destruir este livro e não conseguem? Porque a Bíblia foi escrita durante anos, ela foi separada por tempos, muitas vezes por territórios, mas ela sempre está se completando. E em Isaías capítulo 45, verso 48, Deus nos traz uma revelação através do profeta. Ele diz assim: pois assim diz o Senhor que a palavra criou, que está na sua Bíblia, 45:18. A palavra criou, que está na sua Bíblia, no hebraico, é a mesma palavra usada em Gênesis. Ele é Deus, e foi Ele quem formou a terra, a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser vazia, mas para que fosse habitada. Diz Ele: eu sou o Senhor e não há outro. Aqui o profeta está fazendo referência a Gênesis capítulo 1, verso 1, e Deus está dizendo assim: eu criei a terra, eu a formei, eu a estabeleci e não fiz para que fosse vazia. E não fiz para que ela estivesse debaixo de trevas. É por isso que logo no primeiro versículo, na primeira criação que nós lemos, no verso 3, Deus diz: haja luz. Por quê? Porque aonde a presença do Senhor está, a luz, a perfeição. Mas talvez você esteja se perguntando assim: pastor, eu estou lendo a minha Bíblia e ela está dizendo que no princípio criou Deus os céus e a terra, e ela está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Veja que quando eu leio a Bíblia no hebraico, eu começo a encontrar algumas palavras, eu começo a encontrar alguns textos, e lá no hebraico, essa primeira sentença do verso 2 que diz: a terra era sem forma e vazia, no original 3 palavras são empregadas. A primeira palavra é aioné, a segunda palavra é tohu e a terceira é bohu. O que significava estas palavras? Primeiro, a palavra aioné significa tornou-se. Então, quando eu leio aqui a terra era, no original a palavra é: a terra tornou-se. A terra não era sem forma e ela não era vazia, ela se tornou. Segundo, tohu, que significa desolação, que significa caos. Então, no original, a Bíblia não diz a terra era sem forma e vazia. Ela diz: a terra tornou-se desolação, tornou caos. E a palavra vazia é bohu, que significa ruína. Então, no original, quando você estuda a palavra no hebraico original, essa primeira sentença do versículo 2 diz assim: a terra tornou-se uma desolação,
a terra se tornou ruína, a terra se tornou um caos. Então, se nesta manhã nós vamos compreender o seguinte: Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra, chamou a existência do nada, chamou a existência de algo que não existia, ponto final. Isto teve um tempo, isso permaneceu durante um tempo. E quando nós vamos para o versículo 2, ele diz: a terra tornou-se um caos, a terra tornou-se uma ruína. O que a palavra do Senhor está dizendo para mim e para você? Ela está dizendo que Deus fez uma criação perfeita, que no princípio de todas as coisas Deus fez uma criação completa. Só que algo aconteceu e esta criação se tornou um caos. Essa situação, essa criação se tornou uma ruína. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 13. Jesus, ele ministrando, ele falando aos discípulos, falando às pessoas que o acompanhavam, ele traz algumas revelações, ele traz algumas palavras que dão compreensão a mim e a você sobre os mistérios do Senhor. Mateus capítulo 13, o verso 35. Mateus 13, 35. Diz assim: para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. O profeta havia dito que Jesus, ele em parábolas falaria de coisas desde a criação do mundo. A palavra criação aqui no hebraico, no aramaico, não é o parar, não é o criou do nada. A palavra criação aqui é katabolê. O que significa katabolê? Significa destronar ou tirar o trono. Então, quando o evangelista escreveu, ele escreveu assim, que o profeta havia dito: abrirei a minha boca em parábolas e publicarei coisas ocultas desde que o trono foi tirado. Desde que alguém foi tirado do trono. Lá no princípio, lá no Gênesis capítulo 1, lá no Gênesis verso 1, a palavra está dizendo que havia um trono e que coisas que Jesus estava ministrando aos discípulos, estava ensinando, eram coisas que estavam ocultas lá nesse princípio, quando foi retirado, quando foi removido esse trono. Agora a pergunta que me surge, a pergunta que deve estar na tua cabeça, eu estou vendo assim, alguns olhares assim: não estou entendendo nada, pastor. Não estou entendendo nada, o que você está falando? O que havia então? E nós vamos nos atentar então a Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou um céu e uma terra perfeitos. E este céu, que pertence ao Senhor, esta terra tinha um trono. Nesta terra havia um governante. Se há um trono, há um rei. Se há um trono, há um governador, há alguém que tem autoridade.
A pergunta é: quem estava nesse trono? Quem se assentava neste trono, estabelecido sobre a face da terra, nesta, vamos chamar assim nesta manhã, nesta primeira criação? Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Deus usa o profeta para nos trazer uma revelação nesta manhã, para nos trazer orientação nesta manhã. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 12. Ezequiel 28, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobria-te de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engates e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu és o querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, e andavas sobre as pedras alfogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras alfogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. No princípio que nós estamos estudando, que Deus criou todas as coisas, e quando nesse princípio Deus trouxe a criação, não foi apenas a criação do universo. Deus criou seres. E quais foram os primeiros seres criados pelo Senhor? Uma legião de anjos, uma legião de seres espirituais. E esses seres espirituais, criados por Deus, eles tinham uma hierarquia. Nós vamos ver isso um pouco mais à tarde, mas logo agora de manhã eu já quero dar um pano de fundo. Quando nós falamos em seres angelicais, nós estamos falando de anjos, que são mensageiros. Nós falamos de serafins, que são os anjos responsáveis pela adoração a Deus. Nós falamos de querubins, que são os anjos de guerra. E nós falamos de arcanjo, que é aquele que está sobre todos os anjos. E nesta criação angelical, dentro deste governo, vamos assim dizer, de anjos, Deus estabeleceu dois. Um chamado Lúcifer e outro chamado Miguel. Só que Lúcifer, Deus colocou como autoridade total sobre todos os anjos e sobre toda a criação. Só que em um reino não podem haver dois senhores. Em um reino não podem haver dois governadores. Então o que foi que Deus fez? Deus pegou Lúcifer, que aqui a palavra diz que ele era o querubim ungido da guarda. Ou seja, ele não era apenas um querubim, um anjo de guerra, mas havia uma condição especial sobre a vida dele. Havia uma autoridade maior sobre ele. E o que foi que Deus fez com esse querubim? Ele o colocou sobre a face da terra.
ele não estava nos céus, junto com os outros anjos. Ele era o guarda de toda a criação. Aquilo que Deus havia criado em Gênesis capítulo 1, verso 1, ele entregou a este anjo e disse para ele: você será o guardador, você será o meu representante, e desta forma você será o governante sobre esta terra. Você governará sobre toda esta criação. O verso 12 diz que ele estava no Éden. É por isso que eu posso entender que ele não estava no céu, porque o Éden fica onde? Na terra. Quando nós formos ler lá sobre a criação do homem, nós vamos ver que Deus plantou um jardim no Éden, ou seja, na terra. É por isso que este anjo, ele não estava no céu, ele estava na terra. E a Bíblia está dizendo que as pedras preciosas, aquilo que nós conhecemos hoje como pedras preciosas, estavam sobre a face da terra. E esse querubim, ele caminhava sobre essas pedras preciosas. E o profeta diz que os seus engates e ornamentos eram feitos de ouro. Agora responde-me uma pergunta aqui: quem é que usa ouro sobre a sua cabeça? O rei. Você vai em países como a Suécia, Noruega, Holanda, Inglaterra, Espanha, aonde há um rei, o rei é identificado pelo trono e pela coroa sobre a sua cabeça. Quando o pai, quando a mãe, quando os reis saem de cena e é então colocado o filho, o herdeiro no lugar, o sinal de autoridade é a coroa sobre a sua cabeça. E aqui a palavra está dizendo que havia uma coroa de ouro sobre a cabeça de Lúcifer. Isso significa que ele tinha autoridade. Isso significa que toda a criação Deus havia entregue nas mãos dele. Ele diz algumas coisas sobre este ser chamado Lúcifer. Primeiro, ele era perfeito, como toda obra do Senhor é perfeita. Segundo, ele estava no Éden, ele estava na terra, ele tinha uma coroa, ele era um querubim ungido, ou seja, ele era um arcanjo. E dentro da criação, era como se ele fosse o primeiro ministro de Deus. Deus, o governante, e ele, o primeiro-ministro. Agora, quem já viveu fora do Brasil e sabe sobre países que têm primeiro-ministro, existe um rei ou um presidente, que ele é um representante do povo, mas quem dá as cartas, mas quem dá as ordens, mas quem determina as leis é o primeiro-ministro. Lúcifer, sendo o primeiro ministro de Deus sobre a face da terra, quem dava as ordens era ele. Deus havia entregue a autoridade a ele. A Bíblia diz que ele andou perfeito por milhares de anos. Nós não sabemos quanto. Como eu falei agora há pouco, segundo os cientistas, o nosso universo tem 13,8 bilhões de anos. O nosso planeta Terra tem 4,54 bilhões de anos. E a raça humana? 200.000 anos. Os fósseis mais antigos dizem que a raça humana tem 200.000 anos. Agora, se você for bom de matemática, 200.000 para 4,54 bilhões para 13,8 bilhões de anos, é anos que eu e você não conseguimos contar. É anos que eu e você não conseguimos imaginar. Então, desde aquele princípio lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, até a existência humana, aproximadamente 200.000 anos atrás,
Lúcifer teve o domínio. Lúcifer teve o controle absoluto. Autoridade absoluta estabelecida por Deus. Mas a Bíblia diz que o orgulho entrou no coração de Lúcifer. Ele começou a olhar para tudo aquilo, para toda aquela autoridade. Vamos imaginar aqui que os anjos desciam do céu e vinham conversar com ele. E ele começou então a se engrandecer. Ele começou, olha todo o meu governo, olha todo o meu poder, olha tudo que Deus me deu, olha tudo que Deus me entregou, olha Deus me fez o maioral, olha Deus me fez o grande, olha Deus me fez o magnífico. E isso começou a entrar no coração de Lúcifer. Isso começou a dominar o coração de Lúcifer. É por isso que o texto diz que ele era perfeito desde o dia em que se achou iniquidade nele. Desde o dia que o pecado entrou no seu coração. Eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 14. A palavra nos traz algumas informações, mais algumas revelações. Isaías capítulo 14, verso 12, diz assim: como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas serás levado à cova, ao mais profundo do abismo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, tu que debilitava as nações. Aqui a Bíblia não está falando de um tempo futuro. Aqui a Bíblia está falando de um tempo passado. E estas nações, nós não podemos dizer o que eram essas nações, ou o que eram esses sistemas de governo. Mas alguns estudiosos creem que esta referência é a respeito dos grandes animais que houveram sobre a face da terra há milhões de anos atrás. Quando você vai para um museu de história natural, você entra lá e você vê o quê? O esqueleto de um tiranossauro, o esqueleto de um velociraptor, o esqueleto de um mamute. E aí o cientista diz assim: olha, esses seres habitaram sobre a face da terra. E então eu olho para a Bíblia e falo assim: mas a Bíblia não diz do dinossauro. A Bíblia não diz que o dinossauro correu atrás do homem. Como é que o dinossauro existiu? Eu não posso virar para um cientista e dizer: o dinossauro não existiu. Por quê? Porque o esqueleto dele está lá. E contra fatos não há argumentos. Então estudiosos aceitam que a existência desses seres provavelmente tenha se dado neste período. Gênesis capítulo 1, verso 1. E aí eu abro um parêntese com você. O que diz a história sobre a extinção dos dinossauros? O que foi que matou os dinossauros? Uma grande estrela que caiu dos céus. Não é isso? E o que a palavra está dizendo? Como caístes do céu, ó estrela da manhã. Mas por que ele caiu do céu? Nós já vimos lá em Ezequiel 28 que ele estava na terra, que ele estava no Éden. Então ao longo desses bilhões de anos ele foi se enchendo de orgulho, ele foi achando: olha, eu sou o maioral, eu sou o primeiro-ministro, mas eu quero ser um pouco mais. E ele diz: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus.
de Lúcifer? Era pegar o trono que ele tinha na terra e elevá-lo ao céu e colocá-lo ao lado do trono de Deus. O que foi que Lúcifer quis fazer? Ele quis invadir o céu e invadir